O amor preenche o que a ordem abarca. O amor é a água, a ordem o jarro. A ordem ajunta e o amor flui. Ordem e amor caminham juntos. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Aqui é a Reviane, psicóloga clínica. Se você está recebendo esse áudio é porque está na minha lista de transmissão e esta é a série de 10 áudios a respeito das constelações familiares. Eu iniciei uma frase de Bert Hellinger a respeito da importância da ordem. Ele até diz que a ordem vem antes do amor, apesar de caminharem juntas. Quando a gente comenta a palavra emaranhado, é quando essas ordens estão fora de lugar. E hoje quero aprofundar um pouquinho a respeito dessas ordens, ou princípios, né, que regem os relacionamentos. Quero começar nesse áudio falando sobre a primeira ordem, que é a ordem do pertencimento. E depois, nos outros dois, falarei sobre a ordem da hierarquia e depois a ordem do tomar e do receber, né? Do dar e do tomar, do equilíbrio, né? Entre as trocas. É uma forma de oferecer de uma maneira mais consistente, embasada, informações a respeito das constelações. É importante demais sabermos que não olhar uma informação sobre esse paradigma de uma forma separada, isso gera muitas polêmicas, mal entendidos. Então, uma forma de educação, de educá-los, para compreender, informá-los, né? De uma forma mais consistente, para sermos capazes de irmos além das imagens internas, das percepções limitantes, né? Para a gente poder aí testar e começar a treinar, né? Uma percepção mais ampla, sem interpretações, sem julgamentos, sem intenções. A gente chama isso de campus vazio, né? Estado do eu vazio, para a gente aprender, inclusive participar de uma forma efetiva numa constelação. A maioria das pessoas que estão ouvindo esse áudio também já participam, já conhecem, já estiveram presentes em constelações que eu focalizei, que eu facilitei. E eu acho importante compreendermos mais profundamente, pelo menos os conceitos básicos, para que a gente possa até atuar na vida, até colocar isso na nossa prática, né? Ao fundo aí temos aí um grupo de cachorros que ficam latindo incessantemente. Engraçado que é principalmente quando eu começo a falar, parece que o campo mórfico, né, ao redor não deve estar muito bravo, mas nada me detém. Então vamos adiante. Vamos falar, né, a importância. Eu já andei, né, por vários outros caminhos ali de autoconhecimento e me ajudou nesses outros caminhos a importância da presença, a clara abertura, né, para manter essa paz, esse contato com o eu interno, através de meditação, essa visão mais ampla do presente, do aqui e agora, me ajuda bastante. Então isso é fundamental, não só para o constelador, mas também para todos os representantes, para os que observam, porque isso é bem bacana para que a gente possa compreender esse fenômeno, né, que ocorre. Essa atuação desse amor maior, dessa consciência maior. Né? No áudio anterior eu falei sobre os três níveis de consciências. E a gente vai falar justamente da importância disso, dessa atuação. Quando os bloqueios, os pesos, as travas que existem na vida das pessoas, né, começam a ir contra a vida e contra o amor, a gente acaba emaranhado.
por conta de um desequilíbrio nessas 3 leis, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre as trocas. A hierarquia é onde nós vamos nos aprofundar hoje, então. Vamos lá. Nessa lei, o Bert diz que todos do sistema têm direito a pertencer igual. Ninguém tem direito a pertencer mais que outro, porque é mais bonito, porque é mais forte, porque está mais de acordo com o campo mórfico do clã, que está mais de acordo com os hábitos, né? A palavra mais importante para definir campo mórfico é a palavra hábito. Então, quando nós estamos falando de alguém que sai um pouco da caixinha, né, desse campo, ela sai na má consciência. Ela pode crescer, inclusive, com isso. Aliás, a gente só cresce na má consciência. E aí a gente vai além. Quando isso está a serviço da vida, isso frutifica. Quando não está, isso bloqueia. E aí, a lei do pertencimento vai falar dos excluídos. E os excluídos tanto do sistema como, gente, podemos também pensar nos excluídos em nível de sentimentos, de coisas que a gente não inclui também em nós, pessoalmente, assim, algumas verdades que a gente não quer saber, algumas dores que a gente não quer olhar, que a gente exclui, a gente não quer falar, a gente não quer tocar no assunto, isso também está dentro dessa ordem. Então, quanto mais a gente nega, mais aquilo cresce. Quanto mais a gente reprime, quanto mais a gente abafa aquilo, mais força aquilo tem. É como se fosse um tapete que tivéssemos guardando, aonde a gente guardasse assim, muitas coisas que a gente não considera legais, e aí vai ficando aquela atmosfera pesada, né? Mas em termos de constelações aqui sistêmicas, isso vai além, isso vai naquela questão daqueles membros da família que não são incluídos. Isso atua até 5ª gerações, até 5 gerações passadas, ou até mais, em alguns casos até mais, aonde as pessoas vão responder dessa maneira. Às vezes por conta de uma briga, alguém ficou excluído. Às vezes um aborto, isso também é importante frisar. A pessoa vivenciou um aborto e aí ela naturalmente acabou ficando abalada nessa exclusão. Às vezes alguém do sistema, como por exemplo um algoz, praticou algum crime contra alguém do nosso sistema, também não é visto. E, finalmente, alguém que foi vítima de algum membro de outro sistema. Então, essas pessoas todas fazem parte. Quando a gente exclui, algum descendente vai precisar compensar. Essas ordens, gente, esses princípios aqui, o Bert não inventou, né? Ele apenas observou. E quando a gente mesmo, né, vocês se quiserem já começar a perceber, vocês vão tendo essa clara visão, que é assim, é que nem o homem que descobriu, né, o Newton, descobriu aí a lei da gravidade, e aí, quer dizer, ele foi lá e observou, né, chamou isso de lei da gravidade. Quer a gente saiba, ela atua, quer a gente não saiba, ela atua. Então, isso que o Bert está trazendo é algo extraordinário, assim, é um campo realmente novo, é um paradigma que realmente está revolucionando aí. Se vocês forem fazer pesquisas aí, vocês veem que as empresas, a vara da família, várias instâncias do judiciário, nas terapias, a coisa funciona mesmo. Então, se a coisa funciona, também é outra coisa importante. Por que a gente não faz, né? Outra coisa, não adianta barganhar. Não adianta a gente saber disso porque eu sei que reverenciar minha mãe eu vou ter mais força de êxito. Legal. Mas se você fizer isso só com a cabeça, racionalmente, não fizer isso profundamente na alma, não adianta. Não é barganhando que a gente consegue as coisas. Então precisa de um trabalho aí mais profundo. Quando existe essa exclusão, então eu vou incluir
porque a Riviane falou, né, porque na constelação tem que incluir todo mundo, mas eu continuo ali com os meus preconceitos, eu continuo ali com os meus julgamentos, isso é inevitável, o ser humano é assim, mas isso é um treino que a gente vai tendo para abrir algo dentro de nós. Quando a gente olha alguém e julga, automaticamente esse julgamento faz algo se fechar dentro de nós, e a pessoa também percebe, e algo se fecha dentro dela também. Como também o contrário, quando a gente aceita algo, esse algo se abre numa transcendência e a pessoa também percebe e algo se abre nela. É o princípio aí do amor do espírito. Quando nós falamos desse respeito, nós também falamos da importância de tomar, né? A palavra tomar, ela é usada porque é realmente algo que a gente aceita tal qual como é. Então, nós temos uma cultura que idealiza muito os pais, principalmente a mãe, aqui, né, no Brasil mesmo, muito. Então, essa mulher, né, é uma mulher comum, tanto quanto o pai, é um homem. Antes de ser os nossos pais, também é um homem e uma mulher. E antes de serem um homem e uma mulher, foram crianças com seus traumas, com seus emaranhados. Isso também a gente precisa incluir. Quando morre, também é possível fazer essa inclusão? Sim, porque vai ficar, quando a pessoa morre? Fica a memória da pessoa em nós. E também é só se olhar no espelho, você vai ver seu pai, sua mãe ali misturado. Então, eles vivem através de nós. E quando a gente fala da lei do pertencimento, a gente diz, a frase principal é: todos pertencem, todos têm direito a pertencer igual. Quando alguém é excluído do sistema, um descendente vai compensar para poder equilibrar essa exclusão. E também eu falei não só da exclusão de pessoas literalmente, como exclusão de sentimentos, de eventos. E também uma coisa que acontece muito, que é muito comum, que a gente chama de sentimentos adotados. Um descendente adota um sentimento de um antepassado, por amor cego. Ele faz isso em nome do sistema, mesmo que ele não tenha conhecimento da pessoa, desse antepassado. Porque essa memória, ela fica no campo. Então, todos que pertencem àquele campo sabem daquela memória. É uma memória é algo muito inconsciente. Então, esse descendente vai carregar essa memória em seu, né, ali no seu campo, que ele pertence, e acaba querendo compensar a falta desse antepassado, adotando os seus sentimentos. Por exemplo, é comum um descendente que não assumiu uma determinada culpa por algum erro, algum descendente vai compensar isso. Então, por exemplo, pessoa que não consegue sair de certas dívidas, sabe? Já é honesto, já trabalha, já fica amarrada naquilo. Ou pessoas que são presas injustamente. Às vezes por conta desse sentimento adotado do ancestral. Pessoas assassinadas, pessoas que assassinam. Por quê? São julgadas injustamente, entre aspas, né? Porque ali, injustamente aos nossos olhos, mas aos olhos sistêmicos, aquilo está compensando o que o ancestral não respondeu, sabe? Os descendentes pagam e compensam, né? Vamos usar a palavra compensa, os erros dos seus ancestrais. E aí a gente chama isso de sentimentos adotados. Por exemplo, é muito comum a gente olhar, atendo assim as pessoas, e eu pergunto muito como são as mulheres do sistema dessa paciente, como são os homens do sistema desse paciente, para a gente poder entender quais padrões que ele pode se identificar. E a gente vai vendo as repetições, sabe? A gente chama de sentimentos adotados. A compensação, a todo momento estamos compensando. E eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim. A boa é que sempre somos participando, né, de constelações, lendo livros até, e sabendo dessas informações, a gente acaba também se reconciliando com algumas coisas. Então, a gente vai liberando algumas coisas. E a ruim é que sempre teremos emaranhados. Mesmo quem vive em constelação, a vida vai melhorando. Entretanto, são muitas pessoas, né,
Então, às vezes, olha, outro dia eu fiz uma constelação de uma moça que ela estava sofrendo transtorno de ansiedade, e aí nas constelações a gente não fala assim, que cada sintoma representa isso, esse sintoma representa aquilo, a gente vê todo um contexto, então a gente nunca fica falando que a pessoa tem enxaqueca é por causa disso, a pessoa tem úlcera é por causa daquilo, não, a gente vai ter que olhar individualmente cada caso. E nesse caso que eu constelei, acho que vai ajudar vocês para entender esse pertencimento, olha só. A moça estava morando fora do Brasil e estava querendo voltar para o Brasil porque estava com síndrome do pânico, teve depressão pós-parto. E o que aconteceu? Aí eu fui verificando vários sinais, a constelação foi acontecendo. Em resumo, qual que era a questão dela? O avô deixou a noiva lá em Sergipe. Quer dizer, são 2 gerações para trás, né? O avô deixou a noiva em Sergipe, ou seja, se essa noiva foi deixada de forma indigna, alguém vai precisar compensar a falta dessa noiva, porque todo mundo que se relaciona com alguém do sistema começa a fazer parte do seu sistema também. Quando o amor já foi consumado, começa a fazer parte do sistema. Então, não é que a gente tem que ficar se relacionando com quem a gente não gosta mais, com quem a gente não ama, mas a gente precisa fazer bons términos, fazer um término de relacionamento com respeito, para que a gente não tenha que repetir aquilo e nenhum descendente tenha que compensar aquilo. Então, essa moça estava compensando o avô, na verdade, ela estava identificada com o nível, com a memória dessa noiva do sistema. É vidas passadas? Não. Tem a ver com karma? Não. Tem a ver com invocação de mortos? Também não. As constelações têm a ver com campo mórfico, isso é biológico, isso é passado. Isso é passado numa memória. Isso não tem nada a ver com religião, viu, gente? Isso é muito importante. É bem clara a distinção. E também não é que a gente, da abordagem das constelações, quer chamar certos fenômenos espirituais de constelação. Não tem nada a ver com isso. Então, é outro campo, inclusive. E o fenômeno é bem diferente. Então, aqui nós estamos falando que no caso, essa paciente que eu constelei, ela estava identificada com a noiva do sistema, do avô, que deixou no Sergipe, casou com a avó dela e constituiu a família, o pai dela, enfim. E aí ela teve que se reconciliar com isso, porque ela já estava querendo largar o marido para ir embora, sabe? E ela também estava com pânico. Tem uma série de coisas que estavam envolvidas, mas a base é essa. Então, às vezes, quando a gente inclui aquele amor, foi meu primeiro amor, ou foi meu segundo amor, no coração, e também o outro parceiro também deve incluir no coração o parceiro da outra. Então, ele tem que saber que ele não é o primeiro, por exemplo, que ele é o segundo ou terceiro, sei lá, e importante isso. Às vezes a pessoa não quer disputar, quer brigar, isso também vai gerar problema para o casal. Eu vou depois falar um áudio só sobre casais. Quando essa moça constelou, liberou uma força porque ela estava identificada com essa situação do antepassado lá. Outra coisa que acontecia muito antigamente, as pessoas vinham de outros países, deixavam tudo lá para trás. Muitos morriam no navio, eram jogados no oceano. Isso são exclusões. Outro dia eu constelei uma moça que tinha insônia. E o que a pessoa que estava representando ela na constelação, ela estava velando um antepassado, como se a insônia estava ligada a velar porque não teve nada, a pessoa morreu, foi jogada em alto mar, e aí ela estava compensando a exclusão daquele antepassado. Outra forma de exclusão muito comum é quando a gente não quer reconhecer a nossa história, a gente exclui a nossa infância, a gente exclui a nossa história, a gente exclui os nossos pais, né? A gente quer que os pais sejam do jeito que a gente idealiza, a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito e a gente exclui a realidade. E aí isso também vai gerar emaranhados. Quem não respeita os seus pais, não toma os seus pais, não consegue passar adiante a força porque não possui força suficiente. Porque a força dos pais é como uma força raiz.
Então, é como uma plantinha sem raízes. E as dinâmicas ocultas, em sua profundidade, vai revelar que existe aí uma ressonância bloqueando, travando a situação, indo contra o movimento da vida. Né? Sintomas das crianças atualmente, muitos estão ligados aos pais, né? Então, assim, as constelações ajuda você a incluir aquele elemento para que você possa ir além dessa consciência pessoal e ter um olhar mais amplo para aquilo que está travando. Então a gente nunca sabe. Eu, por exemplo, você quer um exemplo ou outra da constelação que eu acho que vale a pena para vocês terem ideia. Essa foi muito interessante porque a paciente se tratava comigo depressão. Já tinha aí 1 ano, mais ou menos, tratando depressão. Pouca evolução no prognóstico, muito assim, pouquinho. Tava medicada, tudo, mas ainda não tava assim, né? 100%. Vamos constelar. E aí, quando fomos constelar, apareceu um aborto. Ela tinha provocado um aborto. Então, a pessoa que representava ela fazia alguns gestos que revelava que havia um aborto ali. E aí eu perguntei, você, lógico, né, em sigilo, você praticou aborto, né? Ela falou que sim, que ela havia praticado um aborto, ela provocou e que para ela era normal, tanto que ela nem comentou na terapia, nunca havia comentado. Então, olha só como isso vai além do ego, né? Então, se eu passasse 10 anos, lógico que eu não ia passar 10 anos, mas assim, se eu passasse mais 1 ano tratando ela, sem esse elemento, foi o elemento chave para destravar a depressão dela. Só que no nível do ego, aquilo não era nada, ela achava que era tudo normal, ela achava que ela fez o que foi preciso fazer, sabe? Essas pessoas que acreditam que tudo bem fazer aborto, né? Então, assim, tem gente que pensa assim ainda. Então, infelizmente, vai ter que compensar alguma coisa. Né? Outra coisa também que está acontecendo, que a gente discute muito nos grupos, isso aí é uma questão até bioética, né? Essas pessoas que fazem FIV, fertilização in vitro, pega o embriãozinho e coloca lá 2, descarta 3, às vezes o médico fala, esse embrião é possível que ele nasce com alguns problemas, o filho nasce... Aí, joga fora, entendi, isso tem uma consequência, gente, isso tem consequências, isso são também elementos de exclusão. Então, a inclusão, ela diz que todos pertencem, tudo pertence, nós estamos todos interligados. Por esse grande amor. Então, mesmo que no ego a gente tenha a nossa bandeira, a gente demarca, né, os mapas, os nomes dos países, a gente demarca territórios, isso daí não é nada. No nível do campo do amor maior, isso aí não é nada, isso é tudo bobeira. Nós somos todos um, né? Aí é que tá. Será que um dia a gente vai chegar? Um outro elemento bem interessante em relação à inclusão é sobre a propriedade. Por exemplo, nós temos aí uma lei de propriedade intelectual, nós temos pessoas que escrevem, pessoas que criam coisas, e aí vem outro que não é dono daquilo e toma posse daquilo. E vejam, isso também tem consequências. Até mesmo nós trabalhamos isso em grupos de supervisão, aonde a pessoa pega os livros do... Só um exemplo. Pegam os livros em PDF do Bert Hellinger e fica lendo. Você sabe que a pessoa não tem autorização do campo mórfico para ficar usando aquilo. A pessoa também... Existem pessoas que pegam projeto dos outros e executam, pegam músicas com direitos autorais, frases e não colocam os devidos créditos. Tudo isso tem consequência sistêmica grave. Então, assim, pessoas que pegam, por exemplo, tem aquele livro, por exemplo, o Bert, ele tem um livro que ele autoriza passar em PDF para todo mundo. Né? Existem livros que são restritos, tá? Tá escrito, não pode tirar cópia, não pode repassar, não pode vender, não pode emprestar. É para comprar o livro, gente. Isso com qualquer trabalho dos outros. A pessoa faz um projeto, o outro vai lá e executa. A pessoa faz
sabe que aquilo não é dela, não foi criação dela, e ela vai em cima e utiliza. Isso tem consequência sistêmica, porque ela não tem autorização do campo mórfico. Então, pode ter certeza que essa pessoa não vai muito adiante, não. Pode ter certeza. Então, isso também está na lei do pertencimento. E uma outra coisa que justifica as constelações não pertencer ao campo das religiões é justamente essa do pertencimento. E vocês vão ver por aí pessoas muito mal formadas que misturam constelações com religião, até no falar, até em técnicas, e inventam outras ferramentas junto, sabe? Ferramentas junto, né, da constelação. Isso tudo vai contra o que o próprio Bert traz, né? Apesar de essa inclusão, mas tem que separar os campos, gente. Então, tem gente aí fazendo coisas do arco da velha e também misturando tudo, né? Misturar é diferente de incluir, certo? Reflitam aí nessa frase. Misturar é diferente de incluir. Tudo bem? E o campo mórfico não autoriza. Se você está fazendo algo que, por exemplo, lendo um livro que você baixou, que ele é vendido, mas você tá usando, você não tem autorização para levar aquilo adiante. Então, você vai travar em um determinado ponto. Fique tranquilo que você não vai muito adiante. Então, com tudo é assim. Se você não fizer, mesmo se você fizer e utilizar, dê os devidos créditos. Avise, olha, isso aqui quem escreveu foi isso aqui eu aprendi assim, isso aqui eu aprendi assado, o campo não autoriza. E a gente só tem autorização do campo para utilizar quando a gente reverencia, aceita e respeita. Enquanto a gente... relacionamentos mesmo, né? Você termina o relacionamento de uma forma brigando, ruim, não inclui, você não tem autorização daquele relacionamento. Como que a pessoa que foi deixada, traída, enganada, vai olhar para o novo companheiro? Vai travar. Então, precisa mesmo, essa força da reconciliação é algo muito sério. Então, só para vocês refletirem, um outro exemplo, né? Eu participo de um grupo é uma ferramenta para usar com as mulheres em relação aos ciclos femininos, né? É uma abordagem muito linda, muito séria também. A gente paga horrores para se formar nisso, e não só materialmente, como fisicamente, internamente, né? Meditações e práticas. Que também é um preço que a gente paga. E aí veio uma moça e resolveu fazer sem dar os devidos créditos. Essa moça já caiu, porque não tem autorização do campo. Então existe todo um egrégio, todo um campo aí que segura tudo isso, e a pessoa vai lá e faz sorrateiramente, usa o material dos outros, falando que foi ela que criou, que inventou. Então, pode ter certeza, isso não vai para frente. Isso é importante também. Isso tem a ver com a primeira lei. Se as constelações pertencessem à religião, por exemplo, eu ia falar que pertence à religião espírita, por exemplo. Outro dia eu vi um padre falando isso no YouTube, um padre famoso aí, não é bem antigo, um senhor, né, já, né, que tem até um programa, e tem um programa na televisão. E ele falando que as constelações tinham a ver com evocação de mortos e espiritismo. Que o Bert Hellinger era um cara que viveu na África e adotou o espiritismo, e agora era ex-padre, e que agora está vendendo com o nome de constelação. Ele falou bem assim, ó, uma pessoa totalmente desorientada, desinformada, falando coisas, né? E inclusive, nossa, imagina, tem tantos padres conscientes que inclusive praticam e são até consteladores. E então, assim, não tem nada a ver com religião, porque se tivesse a ver com religião, iríamos infringir, inclusive, a primeira lei, que é a lei do pertencimento. Se eu sei que aquilo ali tem a ver com um dogma religioso, como é que eu vou participar? Então, se eu sou católica, como que eu vou participar de uma constelação se aquilo está falando de espiritismo, de evocação de mortos, de karma, de vidas passadas? Como é que isso está totalmente contra? Bert nunca falou sobre isso. Né? Então, é importante frisar isso para que vocês saibam que isso tem a ver com campos morfogenéticos, com abordagens da psicologia, da filosofia, fenomenologia, tá bom? Então, era isso. Esse foi o meu recado. Essa foi a primeira lei, o primeiro princípio que rege os relacionamentos, o pertencimento. Um beijo, queridos. Muito obrigada.